A máquina que começou a globalização e conectou vários países do mundo começou aqui na Bolívia. E ela não é feita de papel e computadores. Ela era feita de suor, sangue e muita prata. A gente está aqui em Potosí, na Bolívia, para entrar dentro da montanha que comprou o mundo e regeu todo o comércio mundial durante 3 séculos. No século XVI, Potosí era inóspito, congelante, mas muito rico. Essa cidade era mais rica e mais populosa do que cidades como Paris, Londres e até Roma. Porque aqui tinha uma montanha que praticamente imprimia dinheiro. A prata era retirada do Cerro Rico e eram feitas moedas. E essas moedas eram o padrão dólar, como uma moeda universal. Era então possível você realizar uma troca entre diferentes países, entre diferentes culturas, pessoas que não conseguiam nem se comunicar direito, mas aceitavam uma moeda de prata. Que massa pensar sobre isso. O que a prata significava era confiança. Não é louco pensar sobre isso? E o mais louco é que toda essa prata que gerou essa globalização há uns 400 anos atrás veio exatamente daquele cerro ali. Esse aqui é um achadinho no Overland Potosí. É uma cidade cheia de ladeira massiva. A reluquinha quase não subiu, gente. Então, todos os estacionamentos são muito irregulares, muito inclinados. Esse aqui também é, mas pelo menos dá pra ficar aqui. É do lado de uma igreja e de um hospital. A gente tá pensando, a gente queria ficar aqui uma noite, mas talvez a gente fique mais. E se der certo, vocês vão saber no vídeo. Bom dia, pessoal. Estamos seguindo o nosso primeiro destino aqui na cidade de Potosí, na Bolívia. E agora são 8 horas da manhã. Estamos a 4.050 metros de altitude aproximadamente. Essa aqui é uma das cidades mais altas do mundo, né? Uma das grandes cidades mais altas do mundo. Se eu não me engano, a cidade aqui tem cerca de 170 mil habitantes. E como a gente está na altitude, então eu provavelmente vou ficar mais ofegante aqui falando com vocês. E é muito interessante porque a geografia desse lugar é uma barbárie, uma loucura terem construído uma cidade desse porte aqui. Para chegar aqui, sinceramente, a Renata quase parou no meio do caminho e veio a pé, porque as ruas são muito íngremes e muito estreitas. Bom, vocês estão vendo um pouco aqui, essa rua aqui ainda cabe 2 carros, essa aqui ainda é uma rua principal. Eu vim por ela porque as outras não tem nem calçada, então ver um carro você tem que meio que se grudar na parede. E aí, amorzinho? O que, príncipe? O que nós vamos fazer agora? Eu tô procurando um banheiro. Perfecto Special Coffee. Meu Deus do céu, esse tem um expresso. Nossa. Bem na hora sagrada do café. Ai, meu coração. Que delícia isso aqui. E essa cidade, ela é super importante não só para a Bolívia, mas é importante para a história mundial. Porque ela, na verdade, nada mais é do que o berço da globalização. Mas, sobretudo, para a possibilidade do comércio, da troca, do trade. Vamos fazer um trade. É que esta cidade mudou o mundo nesse sentido. Aqui foi criado
a primeira moeda, que era o chamado, quer dizer, foi depois apelidado de dólar espanhol, mas o nome dele na época era Real a la Ocho. E essa foi a primeira moeda que expandiu, ou digamos assim, triunfou ali a globalização. Bonito aqui, né? Gente, tava estranho essa cidade parada. Agora a gente descobriu o porquê. É um desfile religioso que tá tendo aqui, numa estética bem boliviana. Na verdade, amor, eu acho que é uma estética bem potosina. Olha só quanta prata tem aqui. Eles têm muito orgulho de terem produzido toda essa prata pro mundo. E isso aqui no Brasil não ia durar, né, gente? Realmente Potosí é muito seguro. Super seguro. Aqui existiu uma busca desenfreada pela prata. Então, o próprio império não conseguiu controlar o crescimento desenfreado dessa cidade. Então, as construções aqui, elas são uma em cima da outra e as ruas são muito pequenas. Normalmente as ruas mais pequenas são justamente as regiões que mais cresceram nessa época do século XVII. Então, a maioria dessas construções aqui tem mais de 300 anos. É isso? Confere, produção. Cara, é muita coisa. Um tour daqui a pouco, mas a gente achou melhor conversar com vocês enquanto caminha aqui pelas ruas de Potosí, mostrando essa cidade para vocês, porque a gente está completamente apaixonado. A gente leu muito da história e eu acho que isso faz muita diferença para você viver a cidade e se apaixonar por ela, mas ela mistura toda essa história imperial com um plano de fundo de uma vida Bolívia real oficial, assim, o Bolívia raiz, e essa mistura é, cara, sério, assim, dá vontade de ficar aqui durante muito tempo, passeando por essas ruas, vendo as pessoas viverem e essas construções lindas. A arquitetura daqui é muito bonita, né? As portas, as maçanetas chamam muita atenção. Então, eu tô simplesmente deslumbrada com Potosí. Existe uma cultura muito forte aqui em Potosí, na Bolívia toda, né? No norte do Chile também, dos cães comunitários. Ó, eles têm ali a casinha deles. O pessoal vai das casas, deixam pra fora água, comida. Se eu não me engano, se chama Quito, o cão comunitário, mas eu posso estar equivocada. Aqui é o Goyito e o Gra. E o Graí. Ai, tu deve ser o Goyito. Ai, cansadito, sim? E tu deve ser Grai. Que hermoso. Essa menina aqui, eu nem sei o que ela tá fazendo, que tá rodando, mas eu queria lhe descobrir, só porque a gente tem horário do tour pra gente conhecer a Potosí de verdade hoje. A gente está indo entrar numa mina aqui no Cerro Lindo. Está pagando R$80 mais ou menos por pessoa, e a Renata vai dividir para conquistar, e a Renata está indo lá na casa de La Moneda. Enquanto eu vou aqui me enfiar dentro de uma mina apertadinha no meio das rochas, com gente explodindo a qualquer momento, abrindo mais túnel, a Renata vai na casa da mãe. É um museuzinho, né? Museuzinho, embarcação. Por favor. Gracias. E essa é uma história de grandeza, essa é uma história de riqueza, essa é uma história de globalização, uma história de mundo. E como todas essas histórias da humanidade, ela também é contada através de muita brutalidade humana. A gente teve aqui um trabalho forçado de indígenas, que tem o nome de mita, eles chamam de mitados, as pessoas que não eram espanhóis, né, trabalhavam de forma escrava,
tanto aqui na casa de moeda quanto nas minas e serviços em geral. E quando você se depara com as condições de trabalho que você tem hoje numa mina e pensa, meu Deus, isso há 5 séculos atrás, cara, e ainda, então é um trabalho muito duro, é muito duro hoje, imagina naquela época, e ainda assim, tipo, um trabalho de escravidão, um trabalho de exaustão. A quantidade de pessoas que morreram aqui não se sabe ao certo. O Eduardo Galeano, em seu livro As Veias Abertas da América Latina, contrasta esse valor como sendo 8 milhões de mortes, justamente para mostrar o quão impactante foi e o quão explorador foi essa atividade, sobretudo para a população local aqui e sobretudo para a população indígena. O Galeano também usou essa expressão de que a quantidade de prata que foi extraída daqui poderia ter construído uma ponte ligando a América e a Europa. E não bastasse isso, a quantidade de ossos das pessoas que morreram também poderia ter sido criada outra ponte só com os ossos. Mesmo com esses números e associações, é muito difícil conceber tudo isso, mesmo estando aqui, vendo tudo de perto. A gente está na Casa da Moeda para entender o que aconteceu aqui e valorizem esse rolê, porque além do ingresso a gente teve que pagar para poder filmar para vocês. A visita é feita em grupos grandes e guiada. Não tem como você passear aqui sozinho. Então, eu vou tentar contar os segredos por trás do primeiro dólar do mundo. Gente, olha isso aqui. Era assim que os mitados trabalhavam, né? Uma sacola de couro, um pedaço de madeira ou de ferro, um martelo de pedra. E aqui está a 4.000 metros, é muito frio. E eles não tinham mais proteção nenhuma, né? Pro pó que sai da mina. Cara, muito duro. A guia acabou de explicar que esse aqui é um dos piores trabalhos, que quem trabalhava aqui começava a trabalhar com 15 anos e geralmente eles morriam antes dos 25. Eles, de derreter a prata, eles entravam em contato com uma fumaça tóxica, ficavam cegos e problemas de pele, enfim, pulmão. E essa sala aqui, ela tem as representações, mas tudo que está aqui é original. Então, de fato, nessa sala, e olha aqui, vou mostrar o teto para vocês. Nessa sala foram derretidas toneladas e toneladas de prata, né? Neste chão caminharam os escravos, os mitados, para fazer o primeiro dólar do mundo. Então, pessoal, essa aqui era a máquina que eles usavam para fazer os filetes, que viravam moedas depois. E ela é gigantesca, é difícil conceber a construção de tudo isso 5 séculos atrás. Ela funcionava com tração animal e humana, né? E dos mitados, obviamente. E, além de ela ser muito grande, né? E realmente tinha que fazer muita força para transformar esses, eu não sei como é que é o nome disso, né? Mas essas barras de prata em filetes que então depois viravam moeda. Cara, eu tô muito impactada de pensar que realmente nessa sala eles faziam isso, né? E as expressões das representações mostram, né, como era um trabalho forçoso e perigoso. Por el hecho de que un mal movimiento podía significar la pérdida de la mano o de los dedos. Gente, eu vou ser sincera para vocês, eu não tinha entendido até chegar nessa sala. Aqui tem as moedas antigas, né, que eram feitas de cobre, de bronze, e você vê como elas eram todas disformes e o pessoal ia tirando os pedacinhos assim para vender, então ia desgastando elas. Tá aí, lindos, ó, Real de A8, o primeiro dólar do mundo, primeira moeda aceita internacionalmente. La S
y la I, que juntos formaban toda esta monografía. O que vocês estão vendo aqui é a explicação da onde veio o símbolo do dinheiro, o símbolo do dólar que a gente usa hoje. Ele veio do real de A8. Quando os Estados Unidos teve a sua independência, ele não tinha casa de moeda. E assim como o resto do mundo, ele usava o real de A8 como moeda corrente. E aquele símbolo ali, de Potosí, do real de A8, eles usavam como símbolo de dinheiro. E mesmo depois de eles criando o dólar e imprimindo sua moeda, eles continuaram usando o mesmo símbolo, que a gente usa até hoje. Pô, galera, a gente saiu com uma mina com roupa civil, né? Então vamos virar mineiro. A primeira parada, galera, de todo mineiro é no mercado mineiro. Vamos ir al otro. Eu? Ah, acá, perfeito. Tem outro acá, que bueno, sim. Pessoal, estamos no único lugar do mundo que se pode comprar dinamite. Exacto. Aquí Perfecto. no necesitas permiso para que vengas a comprar dinamita. Te puedes llevar a tu país de souvenir. Que bueno. Excelente. E aqui custa 50 pesos o conjunto completo, com amônio e tal, e o cordão. Cara, que demais. Eu vou ter que comprar, né? Depois para levar. A gente explodir algumas coisas. Generalmente nosotros vamos a hacer orificios con la ayuda de las máquinas perforadoras y Perfecto. vamos a insertar ahí. Listo. Pum! ¿Hasta cuánto tiempo? 2 minutos con 30 segundos Perfecto. para alejar. ¿Tiene que salir de los túneles? No, solo... No, solo alejarse unos 50 hasta 100 metros. Loco. Tenemos que escuchar, porque algunas veces la dinamita no detona, entonces es un poco peligroso para el minero. Quería saber cuál es su historia con la mina. ¿De mí? Sí. Ah, o ok. su familia, o su... Ya. Bueno, aquí en Potosí la mayoría de las personas se dedican a la minería, no solo trabajando en el interior de la montaña, sino también, como verás aquí, vendiendo materiales, insumos para la minería, en laboratorios químicos, en ingenios mineros y también así sucesivamente. Yo vengo de una familia que prácticamente mis padres han sido mineros. Tengo familiares aún en la actualidad que sigue trabajando en las minas de Potosí. Específicamente en minas también coloniales, una de ellas que es la más conocida mina Pailaví. Ahora yo durante la pandemia tal vez he tenido que dejar de la vida rutinaria y entrar a las minas, ¿no? Esto por tema de necesidad, ya que en ese momento no había también trabajo en la ciudad, entonces he tenido que buscar otra alternativa, que es el trabajo en las minas. Lo cierto es que sí, es muy forzoso. He aprendido bastante también. Tal vez algunas veces yo no valoraba el esfuerzo que hacían mis padres o mis familiares, pero viendo la realidad ahí aprendes una experiencia más. Sí. Galera, chegamos. Uma das minas mais históricas aí do mundo. Chegamos em Cerro Rico. Miren, ahora en la actualidad nosotros, durante la época se explotaba plata. Sí. Argento. Y ahora en la actualidad, en la época de cuando Bolivia ha sido liberada, de hecho su independencia, Perfecto. se ha explotado zinc. Y ahora en la actualidad nosotros explotamos complejos de mineral. Quiere decir que en este pedazo de roca vamos a encontrar no solo plata, sino un poco de plomo, un poco también de zinc, mix de minerales. Perfecto. Ujú. Están llegando los mineros. Bien. ¿Cómo es el nombre del El minero que está llevando el vagón es minero vagonero. minero vagonero? Y esta es otra jerarquía de trabajo también. E agora? Agora solo com macaco hidráulico. Ucha. Ah, não, se derruba assim. Ambiente bem salutar aqui, né, pessoal? Ah! Cara, hoje a gente já consegue imprimir dinheiro no papel moeda. Né? Fácil, pô, manda ali na impressora, tudo bem que é um papel cheio dos gueri-gueri e tal. Mas, cara, imagina nessa época, há 400 anos atrás aí, a galera tendo que extrair
minério de rocha para poder ter uma moeda de troca e conseguir comprar alguma coisa no AliExpress. Cara, isso aqui é muito louco, velho. E é óbvio que essa impressora de dinheiro aqui ia gerar algum problema lá na frente. Até porque a gente já ouviu essa história antes, né? E como vocês devem bem saber, se extrair prata desse morro era a mesma coisa que imprimir dinheiro, obviamente a gente sabe a receita desse negócio: inflação. E não deu outra. Uma superinflação, a primeira inflação global, foi justamente por causa da prata advinda daqui. Quem foi impactado mesmo foi a China. E a China teve uma inflação tão drástica que influenciou na própria queda posterior da dinastia Ming. Então, galera, entramos na mina! Primera vez que estás entrando, Sim. Vamos con la cabeza y vamos con la cabeza. Já bati na cabeça. la montaña tiene un radio de 7 kilómetros, pero hay áreas de trabajo que prácticamente están de distancia unos 2 kilómetros. Y a medida que vas avanzando, también vas a notar la falta de oxígeno. Perfeito. Y pues hay mineros que prácticamente trabajan entre 30 grados hasta 35 grados de temperatura. Caramba. Imagínate. Prácticamente trabajan solo con short. Ah, sério? Com shorts. Trabalho em shorts, galera, porque a temperatura chega a 35 graus em alguns lugares, então é muito quente. E obviamente é um trabalho pesado aqui, né? Então já viu. Mira, aquí se puede notar bastante la concentración también de azufre y un Perfecto. poco de sulfato de zinc. Y ahora mira, cuando ya se va concentrando más el sulfato de, que es el azufre, se vuelve sulfato de cobre. Algo verdisco, celeste. azul, sim, azul, um pouco azul, sim. Perfeito. Mira, esta ya es una galería. Esta es una galería que está activa. Generalmente aquí los mineros lo van a cerrar por tema de seguridad. Ahora la plata está en su auge. Inclusive ha llegado a $120 la onza Troy. Sí, Y ahora está por los 80, 70, 80 si no me equivoco. Perfeito. Y eso ha ocasionado de que haya gente que se dedique a robar el mineral. Ellos entran y traen esta especie de saquitos, nosotros le decimos epina en quechua, mochila, Sim. y después donde almacenan ellos el mineral que consideran un poco más puro. Inclusive, si tú llegas a acumular un mineral que sea un poco más puro, en este caso plata con plomo, que es galena, puede ser que te puedas ganar aproximadamente de esto, unos 50 kilos aproximadamente, de unos 6.000, 8.000 bolivianos. Uma bolsa Este inteira. saco, O saco este, inteiro. exacto. Estaba ahí, pero... Sí. Se ha parado, chica. Que incrível, galera, isso aqui. Guillermo, estas son las venas de mineral. Este es el objetivo, encontrar estas venas. Perfeito. Y mira, aquí encontramos más que todo concentración de plomo. Y el plomo siempre va a ir acompañado de la plata. Ah, En un porcentaje mayor o tal vez en un porcentaje más alto. sim. Y a esto nosotros ya le llamamos galena, ¿no? Aquí está. Esto algunas veces se llega a ampliar mejor para nosotros porque tenemos más ganancias. Sí. Esto es como nuestra guía. Si desaparecen, mala suerte, no encontramos minerales. Sim. O dólar DA8 tem 3 séculos de história. 3 séculos de história é muita coisa. Então aqui na Casa da Moeda você vê essa evolução do tempo, né? De como foram mudando as máquinas, como foram mudando os trabalhos, graças a Deus, trabalhos menos forçosos, e com isso também a própria evolução da moeda, do auge e o seu declínio, inclusive. Nas nossas pesquisas para contar essa história para vocês, a gente percebeu que com o advento da máquina a vapor e
a liderança da Inglaterra, você começa a ter o declínio, né, das extrações de minério e do poderio extrativista. Então, você vê essas máquinas a vapor aqui, que então teriam a capacidade de fazer o auge do Real de Aocho e, na verdade, significaram o seu declínio, é muito interessante. Vamos sentar um pouco aí, porque história é longa. Não, tô brincando. Na verdade, Potosí perdeu todo esse espaço que tinha naquela época, né? Se você pensar, pô, era uma das maiores cidades do mundo e tal. Fim, né, das guerras napoleônicas, ali em 1815, o mundo começa a mudar completamente, né? A queda do Império Espanhol nesse sentido, que era um dos principais na época, para a Inglaterra. E aí entra a força da libra esterlina como moeda no mercado internacional. E a gente sai de uma dinâmica, de um poder econômico ligado a minérios, né, e a exploração mineral. Quem tem mais minérios, quem tem mais minas, acaba sendo o império mais rico, para uma dinâmica muito mais de produção. A Inglaterra ali com as suas máquinas a vapor e etc., com as suas ferrovias, produção de ferrovias, a construção de ferrovias mundo afora, obviamente começa a ganhar essa corrida, digamos assim, para o desenvolvimento. E o que vivia essa região aqui acaba não sendo tão importante, né? E obviamente a necessidade de prata acaba não sendo mais tão relevante, e dado que o novo modelo acaba sendo papel moeda, mas com lastro no ouro, né? Então as reservas de ouro começam a ser fixas, a moeda começa a ser mais estável e a gente começa a entrar num mundo de estabilidades monetárias. Todo ano tem inflação nesse mundo, né? Saco. Eu espero que a gente esteja conseguindo passar para vocês a importância do Real de Aocho, porque quando a gente diz que ele é aceito mundialmente, você tem que entender que, por exemplo, a Inglaterra comprava o Real de Aocho, colocava uma pequena alteração, um pequeno brasão, e aquilo ali era moeda circulante, a moeda corrente. Isso acontecia na Tailândia, acontecia na China, acontecia na Alemanha, acontecia na Turquia. E, inclusive, quando a gente teve papel moeda, esses papéis moedas eles tinham o Real de Aocho estampado, porque aquele papel moeda valia tantas moedas do Real de Aocho. Loucura, né? E aqui são os cofres daquela época, eles usavam isso para transportar. Claro, com toda uma engenharia de segurança muito interessante ver e, obviamente, também uma proteção divina. E essa carga espiritual, religiosa, na verdade, que a Espanha traz para a Bolívia e para o Real de Aocho é muito interessante, porque a grande maioria dos artefatos que a gente vê feitos em prata na Casa da Moeda são de cunho religioso. Olha só, até o Cerro Rico virou santo. Aqui nessa ilustração espanhola eles têm o cerro, né, sendo abençoado. Obviamente você tem a coroa espanhola sendo a grande divindade, mas você tem aqui ilustrações aproximando os incas e também com uma forma de conversão deles. Este es el tío. Alguien muy importante. Sí. Su tío de la Miriam. Sí. Mas es tío de quién? De todos, ¿sí? El tío de todos. Él tenía que ser Dios en quechua, pero no hay en el alfabeto quechua no hay la D, consonante D. Perfecto. Entonces ha quedado con tío. Tío. No de familiar. Sí, sí. Empezamos. Algunos mineros hacen como yo voy a hacer ahora. Miren, en la cabeza. En la cabeza. La cabeza representa concentración. Como te he dicho aquí, no puedes venir enojado. Si tu jefe te va a ver triste, medio enojado, te va a botar, te va a decir, ya, tienes que venir positivo. Hoy día no vas a trabajar tú, puedes atraer malas energías para afuera. Cuando estés feliz, cuando estés consciente de lo que quieras hacer, regresas. Ahora en los hombritos. En los hombritos representa prácticamente como la montaña está siendo trabajada más de 400 años, entonces hay esa creencia de los mineros de que él está ayudando a sostener la montaña para que no haya colapsos, no haya derrumbes. Y también de nuestras áreas de trabajo. En las manitos también. Mano representa fuerza. Representation force in the hands.
On the shoulder for no caries, no collapses. Y aquí en el miembro representa fertilidad. Indeed, the part is fertility. Parte externa, la Pachamama, mujer, la montaña. Parte interna, del tío de la mina, hombre. Generalmente también hay la creencia de que nosotros, para que haya multiplicación de minerales, el tío siempre va a estar donde haya una vena de mineral, para que lo haga multiplicar. Pero algo que no le va a faltar, los cigarrillos. Y No, siempre no. tiene que ser par. Aguarde, aguarde. Yo tengo acá. Tiene que ser mi cigarrito. Ay, Sí. ya. Como te he dicho, dualismo andino, siempre tiene que ser dos. Hombre, mujer, día, noche. Tenemos dos manos, dos ojos. Por Perfeito. eso, La dualidade. la dualidad. Exacto. Esse é o famoso tio de Lamina, que resguarda todos eles aqui. Todos os mineiros vêm aqui fazer como é que é? Tchanã, tchanã, uma oferenda pro tio da mina cuidar deles. Crenças aqui muito ligadas aos povos indígenas, né, da época. E que, sinceramente, mantém o povo sorridente, o povo bastante com a moral elevada para adentrar esses lugares aqui, né? Porque precisa realmente muita coragem, força, enfim. Não é fácil ficar aqui o dia inteiro trabalhar num lugar desse. Os mineiros aqui chegam a ficar 24 horas direto trabalhando aqui dentro. E o pior, sem comer. A comida aqui, ela acaba se contaminando, então não tem como trazer uma marmita aqui, abrir ela e comer. Então eles infelizmente vivem só com folha de coca mesmo, eles botam ali dentro do lado da bochecha, com uns pedacinhos, uns docinhos assim que eles colocam junto para dissolver ao longo do dia. Se você é claustrofóbico, não venha para cá. Galera, estamos no meio de uma mina. Como cambia? Sí, es que ya estamos entrando más al fondo. Sí, Pero no es mucho, unos 500 metros aproximadamente. claro. Como muda o cheiro conforme você vai entrando e vai mudando um pouco os minerais que vão sendo encontrados. Muda muito o cheiro. Al otro nivel de abajo. Sí. Y esto es específicamente especial para prácticamente subir el mineral de aquí abajo. A esto le decimos cuadros. Puede ser una distancia de 50 hasta 100 metros. Imagínate, estamos a oscuras y no vemos que hay un cuadro de estos y prácticamente abajo ya llegas muerto. Eso es uno de los riesgos que hay. Mira, aquí ahora sí vamos a utilizar el guinche eléctrico. Ahí arriba va a haber alguien que esté... Uy, cuidado. Ahí arriba va a haber alguien que esté... Uy, cuidado. Prendiendo y apagando el guinche eléctrico. Cuidado, cuidado. Bueno, al menos nosotros, donde yo trabajaba, Sí. había un nivel hacia abajo, entonces teníamos que bajar arrastrándonos hasta el lugar, hasta el nivel 12, diría en este caso. Ó, galera, esses buracos aqui são feitos para acessar níveis mais abaixo. Ela estava comentando, a Mari estava comentando comigo, que existem minas que tem 17 níveis. É como se fosse um prédio, imagina. E aí tem 17 níveis em que os mineradores vão trabalhando. E esses quadros, né, que a gente acabou de passar, chama de quadro, são um acesso vertical. Sim, sim. Despacio, despacio. A Mari estava comentando que eles preferem muito mais dessa forma do que antes, quando era o governo, era estatizado, né? Ou talvez até quando uma empresa explora, pela questão de eles mesmos poderem tomar as decisões e poderem
e ter a liberdade, né, de trabalhar mais, trabalhar menos, enfim, dele ter a total liberdade de controle. E no fim, né, eles exploram ali todo aquele valor que eles adquiriram é deles, né? Enfim, então aqui aí o outro lado do problema é que eles estão sujeitos à variação do preço, né? Então ela estava falando agora o preço subiu bastante, né? Tava mais de 100 dólares a onça, né, prata, e muito por causa da questão da guerra, né? Das guerras, então acabam gerando essa busca por metais preciosos, né? Que são historicamente conhecidos como um safe ground, né? Um investimento seguro, né? Está viniendo vagón, Guillermo. ¿Cómo? Ah, está vindo um vagão. Vente a la izquierda. Acá? A la derecha, sí. Sí, apóyate a la derecha. Perfeito. Y no, más allá, más allá. Acá. Un poco más amplio, sí. Chegamos ao fim, galera. Estamos voltando direto à civilização. A gente acabou de entrar numa mina ativa aqui, no Cerro Rico. Cara, uma experiência, né, surreal. E mesmo diante de todo esse cenário, foi muito emocionante ver os mineiros adentrando na mina com um sorriso no rosto e vontade de fazer acontecer ali. Até tomando uma cervejinha para levantar aquela moral e iniciar um longo dia de trabalho. Afinal, é aqui que eles tiram sustento das suas famílias. E foi assim que a gente conheceu o ritmo, o passado misturado com o presente em Potosí, nessas ruas estreitas, mas cheias de vida, contando uma história de poder, mas também de crença e esperança em algo melhor, muito forte nessa população. As cores de Potosí são lindas, a gente recomenda que você venha muitíssimo para cá e que não esqueça de dar uma passadinha no Mercado Central, que é isso que a gente vai fazer agora. Sí, sin prisa, sin prisa. ¿Cómo se llama eso? Pastel con queso. Ok, es lo mismo que Brasil, pastel con queso. Gracias, sí. Si quiere pone azúcar. ¿O qué es eso? Azúcar palpable al polvo, así. Ah, azúcar. Se come con azúcar. Ah, ok. ¿Y eso es? Miel, azúcar. Ah, miel también. Ok. Queso con miel. Pastel de vento. Ah, solo un poquito de queso entonces. Ah, que bueno. Então fala da tua comida de rua. Tem várias aqui, né? Tem 3 tiazinhas vendendo. E... Uma massa bem boa, mais diferente, assim, uma massa mais macia, não é tão clote-clote. 5 bolivianos, isso dá quanto? Dá R$2. 1,80. O que é isso? Poco caliente, es de harina, de maíz. A ver, prueba, es dulce. É dulce? É para comer junto com este. Oh, a 4 milímetros solo 80. Como se llama isso? No, esto no Como se llama isso? Api. Api. Sí, api. E é de maíz? De maíz Ah, tá. 15. Gracias, sí. E é dulce também. El sabor es muy parecido. Sí, sí, sí. Glória, muito amável, trouxe IPA. Api. Api para nosotros, que é feito de maíz. E agora... Ese también de maíz. E também se chama api? Tojoni. Toconi. Tojoni. Toconi. Mostra pra mim, amor, que eu não tô Esse de vendo. maíz amarillo com leite. E qual é o melhor? Ah, daí tu me... Tem que vir aqui comer com Glória e descobrir. Galera, já sabe se vier no... Pô, eu filmei primeiro. Cara, eu comeria 50 Se vier. dessas coisas. É só isso que eu quis dizer. Eu comeria 50 amarradona numa Galera, tirada já só. sabe se vier para aqui pro mercado público aqui. Como é que é o nome disso aqui? Mercado Central? Nem sei É direito. Mercado Central. Mercado Central aqui de Potosí, já sabe, vai na cantina da Dona Glória lá, que é super gente boa, meu Deus do céu. E ela entende nosso espanhol. Ela entende nosso portunhol, fala muito bem, tranquilo, despacio, tranquilo, e não faz cara amarela. Não, o boliviano, ele é muito amável e é engraçado. Sim, Porque as tô pessoas brincando. têm a cara fechada. E daí a gente fala, a gente sorri ou diz buenas, olá. E daí abre aquele sorrisão assim, ah, tá, esse turista tá me Sim, cumprimentando, sim, sabe? sim, E é. eles são muito gentis.
E aqui talvez seja uma coisa importante a gente falar. Estica mais o braço? Estico. Aprender espanhol e não ficar só no nosso portunhol é tão importante. A gente já teve tantas conversas que as pessoas elogiaram o nosso espanhol e falaram assim, eu não vim falar isso com vocês porque eu nem sabia que a gente ia conseguir falar. Então, a gente fala espanhol muito mal, mas a gente tenta não falar o portunhol, a gente tenta falar... A gente se esforça para falar o espanhol. Isso faz muita diferença para você viver a cidade, se conectar com as pessoas. E é isso. Eu tô tão feliz, depois eu como, eu fico muito feliz, gente. Só me deem comida, é isso que eu preciso na cidade. Ela esperneia, mas no fim, quando ela chega no mercado central que eu levo, ela come e fica feliz. Oi, aqui, atrás aqui. Estou convencido de uma colonização alemã aqui. Todos vêm pela prata.